Olá, alunos dos 7º anos, eu sou a professora Marli. Falaremos sobre dois dos 5 reinos dos seres vivos. Nós somos as professoras Iracema, Marli, Fernanda, Manuela e entrando agora conosco a professora Karina. Então nós vamos trabalhar sobre o reino Monera primeiro, depois trabalharemos sobre o reino Fungi. Quem é o reino Monera? O reino Monera, ele é formado por bactérias e cianobactérias, que são as bactérias. Cianobactérias são bactérias que produzem fotossíntese sem ser vegetais. São procariontes, que vocês estudaram na última aula, que é uma célula procarionte, né? Que ela não tem a carioteca definida, ela não tem um núcleo definido, né? Unicelulares é uma célula só, é um ser vivo, uma única célula já é um ser vivo. E tem um revestimento de parede celular e membrana plasmática. São heterotróficos ou autotróficos, né? Heterotróficos que são parasitas ou autotróficos que formam fotossíntese. E a reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Essa figura mostra que as bactérias circulam entre todos os seres vivos, entre si, né? E tanto na parte benéfica quanto da parte de doenças maléficas, né? Aqui nós temos os tipos de bactérias, de acordo com o formato, né? Coco, bacilo, vibrão, espirilo e espiroqueta, de acordo com, né? Tanto na produção de alimentos ou remédios ou doenças. E aqui nós temos sobre a importância das bactérias na ecologia. Então, o que as bactérias fazem? Elas são fixadoras de nitrogênio no solo. Então, ali nós temos uma amostra de uma planta onde tem colônias de bactérias fixadoras de nitrogênio. Um exemplo bem prático, nós estamos agora no plantio do feijão, da soja, né? Daqui a pouco feijão. Se vocês arrancarem um pé de soja, vocês vão chacoalhar a terra, vocês vão observar nessa raiz que tem um monte de bolinhas brancas. Essas bolinhas brancas são colônias de bactérias fixadoras de nitrogênio. Por isso que em determinadas plantas não há necessidade de você acrescentar a ureia, por exemplo, né? Quando você planta. Na própria natureza isso acontece naturalmente, mas como nós cultivamos vegetais diferenciados, tem que ir adaptando. Na economia, nós temos também aqui a importância das bactérias na fermentação, né? Então, nós temos ali o modelo do leite, a coalhada, o queijo, o iogurte, né? Aqui eu trouxe para vocês um modelo bem atual hoje que se fala na tal de kombucha. Depois vocês pesquisem para saber, mas isso é da minha casa. Isso que eu tenho na mão ali é uma cultura simbiótica de bactérias, né? E leveduras, é a chamada SCOBY. SCOBY as bactérias, né, uma colônia de bactérias que misturada ao chá verde ou chá preto com açúcar, fervido, né, esfriado, coloca dentro de um vidro e deixa por um tempo ali, no mínimo de 10 dias, 12 dias, dependendo da temperatura, para ela fermentar. Então essa bolacha, ela se transforma. Veja que no vidro tem várias camadas, né? De uma ela vai produzindo outra, ela vai se reproduzindo. E ela vai transformando essa água, chá com açúcar, em uma bebida fermentada, que é chamada de kombucha. Misturando isso com suco de fruta, qualquer suco de fruta adoçado, ele vira um refrigerante, ou ele vira um probiótico, que é um refrigerante sem nada de química misturada. Se a gente estivesse presencialmente, a professora faria com vocês, né? E mostraria, mas infelizmente é aula remota, nós quando voltarmos vamos ter essa oportunidade. O kefir também é outra bactéria que eu também tenho aqui em casa, que eu coloco no leite, então ele quebra as moléculas do leite, facilitando a digestão, né? Então, do kefir, quando ele trabalhou, eu coo esse kefir, volta, né? Ele continua sendo a minha matéria-prima para continuar fazendo a coalhada, o queijinho, né? O próprio iogurte, né? Então, é o iogurte natural, sem conservante, sem nada, só com as bactérias que trabalham ali. Na parte da tecnologia, na agricultura, as bactérias, elas são utilizadas também como forma de, vamos dizer assim, de um veneno, né?
seria a bactéria utilizada para matar um ser vivo que está prejudicando a planta. Então, vocês veem ali no milho, tem várias bolinhas brancas envolvendo uma lagarta. Então, essas bolinhas brancas são colônias de bactérias que vão sugar, que vão matar essa lagarta. Nos alimentos transgênicos também tem bactérias, porque eles vão ficando mais resistentes às doenças e às outras pragas, né? Na área médica existe o Botox, né? Que são uma substância toxina botulínica, né? Que são aplicadas para não ter rugas, né? A pessoa fica paralisada, paralisa os músculos e ela não tem mais ruga, né? Mas também fica sem expressão, né? A produção de vacinas, por exemplo, duas que tem ali, BCG e a tríplice viral, né, que é para difteria, coqueluche e tétano, né, e os antibióticos que vocês já conhecem, né, que os antibióticos são produzidos para combater as doenças causadas pelas próprias bactérias, que são utilizados por fungos e por próprias bactérias também, né. Aqui a reprodução assexuada, ou seja, a célula bacteriana vai se repartindo e vai se dividindo. Algumas doenças bacterianas, né? Veja aqui nós temos uma listagem e eu vou desafiar vocês a buscarem o que são essas gram negativa e gram positiva. Por que está escrito ali do lado de cada célula, de cada doença bacteriana, o gram positivo e o gram negativo. Isso eu vou desafiar vocês a depois vocês responderem no grupo o que significa, por que elas são chamadas assim. Então nós temos aqui mais uma quantidade de doenças causadas por bactérias. Aqui nós temos uma chamada botulismo, que é chamada uma infecção, uma intoxicação alimentar, causada por uma bactéria botulínica, né, que se encontra nos solos ou em alimentos estragados ou mal conservados e pode matar, né, a pessoa pode morrer por botulismo. Aqui nós temos a cólera, que é por conta de muita falta de saneamento básico, falta de higiene, falta de tratamento de esgoto. Isso é muito comum em países ou em regiões onde não há muito cuidado com isso. E aqui nós temos alguns casos de hanseníase, veja, né, as causas. Ela tem tratamento e ela tem cura hoje, né? Aqui a tuberculose, a prevenção é a vacina BCG, e o tratamento é o antibiótico, né? Mas o que causa a tuberculose, né? É uma bactéria que entra em contato com a pessoa e que, se não há cuidados, não há tratamento, não há, né, vamos dizer assim, muita questão de higiene também, se alastra e é contagiosa. Então, vamos ver aqui as bactérias como agentes de doença nas plantas. Então, veja aqui, nós temos uma plantação de tomate onde foi totalmente atacado por um bacilo que corroeu todo a seiva interior do caule da planta e ela morre, porque ela não tem como se alimentar, ela não chega até da raiz até os frutos, né? Ela vai se decompondo, vai sendo corroída. E aqui alguma das consequências nas plantas das manchas e nos frutos provocados pelas bactérias. Agora nós vamos entrar na questão dos fungos. Vejam bem, quem de vocês já observou num período mais chuvoso, menos seco, nesses 6 meses que chove, por exemplo, no banheiro da casa de vocês, que o rejunte fica mais escuro, que a mãe tem mais trabalho para limpar? O que é isso? Umidade e calor oferecem condições essenciais para a produção de fungos. O muro, onde a água pinga mais, ele vai escurecendo. O que é aquilo? Então, de que forma que a gente limpa o mofo, por exemplo, esse mofo? Com algum alvejante, né? A água sanitária que você põe lá na parede e ele destrói, porque ele é uma substância, ele é um ser vivo que cresceu ali por 2 condições importantes. Umidade e calor. Umidade e calor são 2 questões bastante importantes para o crescimento dos fungos. Então, veja ali, nós temos um quadro bastante interessante de onde nós encontramos fungo, né? Onde nós vemos esses fungos no nosso dia a dia. Então, veja, na micose da unha, nós temos ali os cogumelos, o pão embolorado, o queijo, professora. Mas esse queijo é bom para comer ou não é bom para comer? Nós já vamos ver isso.
a levedura de cerveja, né? A própria cerveja, o vinho, né? Os cogumelos ali. Então, nós temos características gerais. Então, nós temos dois aqui, as leveduras e os bolores. Levedura é levedura que é a retirada de substâncias. E os bolores são produzidos pelo meio ambiente, que é naquelas duas condições que eu já falei, calor e umidade. Né? Então, ele tem algumas características dos fungos. Eles vivem como parasitas, mutualistamente, ou seja, eles se associam, nós vamos ver lá os líquens, que eles vivem em associação de algas e fungos formam os líquens, e tem alguns fungos que são predadores, então algumas formas de vida. Por que é saprófagos? O que significam essas palavras? É outro desafio que eu mostro para vocês, vocês já ouviram isso em filme, né? O que é um saprófago? Aqui nós temos os benefícios do fungo na comida, na alimentação, na transformação, na fermentação. Então, nós não teríamos muitas coisas se não tivessem os fungos. Por exemplo, a produção de vinho. Como é que eu produzo vinho? O fungo entra em ação, a uva tem o açúcar, fermenta e transforma. Aí tem o teor alcoólico, né? Tem os cogumelos, as variedades de cogumelos que são comestíveis. Essas trufas que aparecem aí não é aquela trufa de chocolate, não, é um tipo de cogumelo, né? A produção de antibiótico, né? Que nós temos a fermentação dos pães. Então, quem são os nossos representantes aqui? Ó? Veja, são vários tipos de fungos de diversas formas. E eles vejam ali aquilo que eu falei da parede, né? Todo mofado. Como é que eu limpo? Como é que eu tiro isso? Eu tenho que ter uma ação para limpeza. E essa laranja e esse morango, o que é que está nele? Os fungos são decompositores. Quando eu falei lá em saprófagos, o que eles fazem? Eles transformam matéria viva em matéria orgânica, eles decompõem, né? Então vejam outros tipos de fungos aí criados. Aqui são cogumelos, né? Veja aqui, ó. E como é que a gente previne os fungos das plantas, né? Sempre pegar plantas resistentes, a adubação é importante, né? Mudas sadias. Então, sempre que você vai pegar alguma planta, ou você, tipo assim, eu quero uma muda disso, verifique se ela não está carregada de fungos, né? Aí tem o cultivo de fungos comestíveis. Veja bem aqui, ó, nós temos vários tipos de fungo. E hoje achei uma curiosidade interessante que em alguns mercados, né, eles estão oferecendo os kits de cultivo de fungo doméstico. Por exemplo, no caso ali é o shimeji, né? O shimeji, de acordo com cada um fala do jeito, né? Então veja bem, aonde que eu encontro isso? Tem alguns mercados, ali é a rede Must Garden, né? Isso é em São Paulo, nas grandes cidades. Então você leva para casa e já tem a condição, você cultiva seu próprio fungo, seu próprio cogumelo em casa, né? O champignon, né? Aqui esse fungo, veja bem, esse queijo tá estragado? Não, esse é um fungo que foi colocado dentro do queijo para ele se transformar dessa forma. Ele dá um sabor diferente, um gosto diferente. É claro que cada um aprecia um sabor diferenciado, não? Esse fungo, esse queijo dessa forma, ele pode ser consumido porque ele tem um fungo benéfico. Agora tem que cuidar aquele queijo que eu deixo na geladeira em contato com água ou não deixo conservado direito, né, com umidade, e ele forma um fungo e ele estraga. Então, há diferença entre o fungo para transformar esse queijo dessa forma e é o fungo que estraga o queijo. Nós temos que analisar e verificar coisas diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, o fungo do pão, que é o mofo, traz danos à saúde, porque é o contato da umidade, né, a umidade com o calor. E aí as condições, ele tem açúcar, ele já tem o fermento que foi colocado lá atrás, que é o fungo natural dele para a fermentação, e eu deixei em condições inadequadas, ele formou um fungo, que esse bolor é prejudicial à saúde. Então, quais são as doenças provocadas por fungo? Aí tem várias, né? Geralmente a região da pele. Então, veja, na cabeça, na virilha, as micoses, e contagiosa, são contagiosas, o contato de uma pessoa para outra, a candidíase. Então, como é que eu tenho essas condições? Geralmente, é aquilo que eu falei anteriormente,
umidade, calor e a falta de higiene. Veja ali a candidíase, ela é o quê? Onde que ela ataca? Ela ataca a região na boca, né? Na vagina, e geralmente na região da virilha, né? Então o que é isso? Toma banho e não seca direito, não usa um sabonete adequado, não limpa bem, não lava direito, né? Então geralmente essas micoses, essas candidíases, isso é falta de higiene. Às vezes a pessoa usa a toalha de outro e aí pega, então tem que procurar o médico para curar isso, né? Aqui nós temos fungos que atacam as unhas, isso é muito comum, né? Aqui nós temos, veja bem, aquilo que eu falei anteriormente lá, usa o calçado, usa meia molhada, o calçado tá cheio de fungo, e aí acontece essas feridas entre os dedos, veja bem, né? Na pele, na boca, veja, isso é candidíase, isso é no couro cabeludo também, né? Tem que tomar muito cuidado. E como é que eu previno? Enxugar bem todas as partes do nosso corpo ao sair do banho, roupas frescas, limpas, principalmente na época de temperaturas altas, né? Meias e tecidos sintéticos, a gente deve evitar usar mais algodão, lavar, desinfetar, deixar roupas e calçados ao sol, é muito importante, né? E quando uma pessoa está doente, você não deve compartilhar toalha e nem roupa, né? Para que isso não seja transmitido. E aí nós temos aquilo que eu falei lá atrás, a questão da associação, né? Nós temos a associação de fungos e algas que formam os líquens. Eles são muito importantes para o meio ambiente. Eles são associação, o fungo associado a uma cianobactéria forma o líquen, né? E eles são extremamente sensíveis à poluição. Então, no local onde não cria líquen é porque tem poluição. Onde não tem poluição, eles vêm. Vocês podem observar isso, eles se criam nas árvores, né? Geralmente no meio da mata, que tem que ter umidade e calor. São comestíveis? São, os animais podem comer. Veja aqui os exemplos de líquens que nós temos. Aí, quem são esses fungos? Então, eles são as leveduras, né? Os cogumelos, então os diamórficos, aqui são os exemplos que nós temos, né? Dos diversos fungos que nós temos presente aqui. E como é que é o metabolismo dos fungos? Eles são aeróbicos, ou seja, eles produzem, realizam respiração, né? Tiram o oxigênio do ar. Eles são fermentadores, por isso que eles fabricam o vinho, a cerveja, a levedura da cerveja, né? O pão. E aí a produção desse gás carbônico libera bolhas que formam o álcool, né? Por exemplo, como é que a gente forma o álcool? Dessa forma, da fermentação, né? São heterotróficos, não conseguem realizar seu próprio alimento sozinhos, eles precisam de outro, né? E a simbiose é com os líquens, como eu já expliquei. Doenças fúngicas. A ferrugem, veja, são vários tipos de ferrugem, né, em vários tipos de vegetais, e para a nossa região a pior delas é a ferrugem da soja, né? E o carvão, quem de vocês já plantou milho, já viu o trigo ou arroz, ao invés de nascer uma espiga de milho, nasce uma espiga de carvão, o grão do milho é um grão de carvão, né? Isso é muito prejudicial à questão da produção de alimentos, né? Então, nós temos aqui os 2 reinos. Vocês vão receber atividades via o Google, formulário e planilhas. Eu gostaria muito que vocês pesquisassem mais, aprofundassem mais esse conteúdo, que ele é muito importante, né? Os outros reinos também, o animal, o vegetal e o reino dos protozoários também vocês pesquisassem, e pesquisassem mais sobre os fungos e as bactérias, porque eles são de suma importância na nossa vida, tanto por causa das doenças que eles nos provocam, como nas utilidades na nossa vida no dia a dia. Eu gostaria de agradecer a vocês, né, por essa aula, e muito obrigada.